Eu estava voltando do mercado, com os braços cheios de sacolas, quando vi nossa vizinha Abigail parada em seu jardim. Abigail era uma mulher indefinida. Até onde eu sabia, ela nunca teve marido ou filhos. Ela me cumprimentou docemente, e eu sorri de volta. Morávamos em um bairro tranquilo em Illinois, no setor privado. Meus pais me venderam esta casa, quando me casei com Shelley, e me mudei para Iowa. Enquanto caminhava até nossa casa, notei as vistas e sons familiares de nossa rua. As crianças brincavam, os pássaros cantavam, e o cheiro de grama, recém-cortada, enchia o ar. Era o tipo de bairro onde todos se conheciam, e parecia seguro e previsível. Shelley sempre foi ambiciosa, e quando decidiu que queria se tornar modelo, eu, Henry, fiz tudo o que pude para apoiá-la. Eu trabalho como designer gráfico freelancer em casa, o que me deu a flexibilidade para ajudá-la a construir seu portfólio e encontrar o fotógrafo certo. Foi assim que conhecemos Donald. Ele parecia profissional, seu trabalho era impressionante e Shelley estava animada para começar este novo capítulo. As fotos de Shelley se tornaram mais frequentes e ela frequentemente chegava tarde em casa. Ela disse que Donald tinha um ótimo olho para fotos do pôr do sol, o que significava que eles precisavam trabalhar durante as horas da noite. Tudo parecia plausível, e eu estava ocupado com meus próprios projetos, então não pensei muito nisso. Uma noite, Shelley saiu correndo para uma sessão de fotos, deixando algumas coisas para trás. Por volta das 19 horas, notei seu telefone e carteira no balcão da cozinha. Sabendo o quão desorganizada ela podia ser quando estava com pressa, decidi levá-los para ela no estúdio de Donald. O estúdio ficava a apenas alguns quarteirões de distância e cheguei por volta das 19h30. O lugar estava mal iluminado e sons fracos vinham da sala dos fundos. Andei em silêncio, com a intenção de deixar as coisas dela em uma mesa e voltar para casa. Mas então ouvi a voz de Shelley, uma mistura de risada e algo mais, algo íntimo. A curiosidade levou a melhor e eu me movi em direção à fonte do barulho. Espiando por uma porta parcialmente aberta, meu coração afundou. Lá estavam eles, nus na cama. Shelley estava montada em Donald, sua cabeça jogada para trás enquanto ele habilmente mexia os dedos em sua área íntima. Eles estavam completamente absortos um no outro, alheios à minha presença. Sabendo que invadir e confrontá-los não resolveria nada, eu silenciosamente deixei o estúdio e voltei para casa. Uma vez em casa, eu fiz os movimentos de terminar meu projeto, mas não consegui me concentrar. Quando Shelley chegou em casa por volta das 10 da noite, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Ela falou sobre o quão ótima foi a filmagem e o quão talentoso Donald era. Esperei até que ela terminasse, então disse a ela que tinha visto tudo. Shelley não pareceu surpresa. Ela disse que era bom que eu finalmente descobrisse tudo. Ela mencionou que havia perdido o interesse em nosso casamento e que Donald a fazia feliz. Ela já havia preparado os documentos do divórcio e os entregou para mim. Pegando a pasta, percebi que não havia como voltar atrás. Shelley arrumou algumas coisas e foi embora sem dizer mais nada. Deixada sozinha em casa, sentei-me à mesa da cozinha, olhando para os papéis do divórcio. Os próximos dias foram gastos me ajustando à nova realidade. Tentei me manter ocupado com o trabalho, mas lembretes de Shelley estavam por toda parte. Liguei para meu amigo Mike, que conhecia Shelley e eu há anos, esperando alguma informação. Mike mencionou que Shelley parecia distante nas últimas vezes em que eles saíram juntos. Ele pensou que ela estava ocupada com sua modelagem, mas admitiu que houve momentos em que ela parecia distraída. Quando cheguei em casa, havia uma mensagem de Shelley. Ela queria passar para pegar o resto de suas coisas. Eu concordei, sabendo que era um passo em direção ao encerramento. Quando ela chegou, ela empacotou tudo de negócios de forma rápida e eficiente. Ela se desculpou, dizendo que era a coisa certa para nós dois. Eu a observei indo embora, sentindo uma estranha mistura de alívio. Finalmente tinha acabado. Naquela noite, li cada página dos papéis do divórcio cuidadosamente antes de assinar. Parecia que estava abrindo mão de uma parte da minha vida, mas era o único caminho a seguir. Conforme os dias se transformavam em semanas, eu me adaptei à nova realidade. Concentrei-me no trabalho, passei tempo com amigos e comecei a ir à academia novamente.
Uma noite, encontrei um diário antigo que Shelley mantinha. Folheando as páginas, a maioria das entradas eram mundanas, até que encontrei uma de alguns meses atrás. Shelley escreveu sobre uma sessão de fotos com Donald, dizendo que ele a fazia se sentir bonita e viva. No dia seguinte, fui ao cartório para protocolar os papéis do divórcio. Entregá-los pareceu um ato final de encerramento. Logo decidi visitar o estúdio de Donald para confrontá-lo e obter algumas respostas. Antes que eu pudesse sair, no entanto, houve uma batida na porta. Era Abigail, nossa vizinha. Ela expressou sua simpatia pelo que aconteceu, desculpando-se por não ter vindo antes. Convidei-a para um chá, e enquanto conversávamos, senti que ela não era indiferente a mim. Seus maneirismos e a maneira como ela me olhava entregavam isso, mas não demonstrei nenhum sinal de notar. Disse a ela que tinha que ir, e ela foi embora, aparentemente desapontada, mas compreensiva. Fui até o estúdio de Donald, determinada a descobrir mais sobre esse homem que tinha virado minha vida de cabeça para baixo. Quando entrei no estúdio, vi outra garota se vestindo. Donald a beijou nos lábios quando ela saiu, sussurrando algo para ela que a fez rir. Fiquei impressionado como ele já tinha ido para outra mulher tão rápido. Limpei a garganta para chamar sua atenção. Donald se virou, e para minha surpresa, ele estava bem calmo e composto. Ele não tentou me afastar ou evitar o confronto. Em vez disso, ele me convidou para sentar. Ele começou a falar antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, explicando que ele nunca levou Shelley a sério e que ela foi quem o perseguiu. Segundo ele, se ela já estivesse preparada com os papéis do divórcio, ela iria me deixar de qualquer maneira, e ele simplesmente aconteceu de ser o catalisador. Admirando seu comportamento calmo, pedi para ver as fotos que ele havia tirado de Shelley. Ele abriu o computador e começou a me mostrar o portfólio dela. As fotos eram boas, capturando sua beleza e graça. Então, de repente, Donald recebeu uma ligação de um entregador que não conseguia encontrar seu estúdio. Ele teve que sair para encontrar o entregador, me deixando sozinho com seu computador. Decidi navegar pela galeria, curiosa para ver mais do seu trabalho. Havia fotos de muitas mulheres, mas então me deparei com uma pasta que se destacou. Ela continha mais de 300 fotos de Shelley, completamente nua e em várias poses íntimas. Algumas das fotos até incluíam outros homens, embora seus rostos não estivessem visíveis. O rosto de Shelley, no entanto, estava claro e expressivo em cada foto. Quando Donald retornou, perguntei a ele sobre as fotos. Ele pareceu um pouco na defensiva, mas manteve a compostura. Ela pediu por eles, ele disse. Foi ideia dela, não minha. Ela queria se sentir liberada, eu acho. E os homens? Eu pressionei. Ela os queria no quadro. Foi tudo culpa dela, ele respondeu despreocupadamente. Olha, eu sou um fotógrafo. Eu não julgo. Eu só capturo o que meus assuntos querem. Eu disse a ele que não me importava com suas desculpas. A única coisa que eu queria eram todas aquelas fotos enviadas para mim, e ele nunca mais me veria. Surpreendentemente, ele concordou sem muito estardalhaço. Em minutos, ele transferiu a coleção inteira para o meu telefone. Depois de voltar para a casa do estúdio de Donald com a coleção de fotos de Shelley, tentei me concentrar em terminar um projeto de design. Mergulhar no trabalho foi uma distração bem-vinda, embora temporária. A tarefa envolvia criar uma identidade de marca para um novo cliente, e eu me afundei em tipografia e esquemas de cores. Enquanto finalizava o design do logotipo, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Mike, meu amigo de longa data. Combinamos de nos encontrar em um bar local, naquela noite. Ao chegar, encontrei Mike já sentado, tomando uma cerveja. Ele me cumprimentou com um olhar preocupado, sentindo que algo estava errado. Enquanto bebíamos, narrei os eventos dos últimos dias, desde a descoberta do caso de Shelley até os papéis do divórcio. Quando mostrei as fotos, seus olhos se arregalaram em descrença. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas nunca pensei que ela chegaria tão longe, ele murmurou. O choque de Mike se transformou em uma sugestão surpreendente. Por que não criar uma conta OnlyFans e postar essas fotos lá? Ela é adulta, e a julgar por essas fotos, parece genuinamente feliz. É improvável que Donald a tenha forçado a isso. Além disso, é legal, já que ela posou para eles de bom grado. Pensei na ideia.
Não era convencional, mas oferecia uma sensação de retribuição. Com o incentivo de Mike, elaboramos um plano. Em casa, passei horas configurando a conta, chamando-a de Shelly Secrets. Carreguei as fotos, garantindo que as explícitas estivessem borradas inicialmente para atrair curiosidade e assinantes. No começo, não houve atividade, e me perguntei se era um erro. Os dias se passaram, e eu me mantive ocupado com mais projetos de design. Então as notificações começaram a chegar. Os assinantes estavam se juntando, os comentários estavam chegando e a conta estava ganhando força. O engajamento foi uma mistura de admiração pela beleza de Shelly e curiosidade sobre sua história. O gotejamento inicial se transformou em uma inundação, pois a conta se tornou viral dentro de comunidades de nicho. O aspecto monetário foi surpreendente. Dicas e solicitações de mais conteúdo chegaram, e a receita da conta começou a crescer. Parecia surreal transformar algo tão doloroso em uma fonte de renda. Apesar da área cinzenta ética, isso forneceu uma estranha sensação de empoderamento e controle sobre uma situação que me deixou desamparado. Uma noite, enquanto verificava as estatísticas da conta, uma mensagem apareceu. Era de Shelly. Ela tinha descoberto a conta e estava furiosa. Sua mensagem era uma mistura de raiva e ameaças de ação legal. Eu esperava isso, mas me senti estranhamente calmo. Respondi, apontando que ela havia posado voluntariamente e que as fotos eram dela para começar. Legalmente, ela tinha pouco fundamento para se sustentar. A resposta dela foi silêncio, e assim permaneceu por semanas. A conta continuou a crescer, assim como meu distanciamento de toda aprovação. Eu estava seguindo em frente, encontrando consolo no apoio de amigos e na distração do trabalho. Mike e eu nos encontramos novamente para discutir o sucesso inesperado da conta. Ficamos maravilhados com a rapidez com que ela decolou e especulamos sobre a reação de Shelly. Talvez esse fosse o chamado para acordar que ela precisava, sugeriu Mike. Nos meses seguintes, a vida assumiu um novo ritmo. Concentrei-me em expandir meu negócio freelancer, reconectar-me com velhos amigos e explorar novos hobbies. A conta OnlyFans, embora inicialmente uma forma de retaliação, tornou-se um símbolo de recuperação da minha narrativa. As mensagens de Shelly pararam completamente, e ela parecia ter aceitado a nova realidade. Ocasionalmente, eu ouvia sobre ela por meio de conhecidos em comum, mas eu não sentia mais a dor da traição. Em vez disso, havia uma estranha sensação de encerramento. Um dia, enquanto separava algumas caixas antigas, me deparei com as fotos do nosso casamento. Folheando-as, senti uma pontada de nostalgia misturada com aceitação. O passado era parte de mim, mas não me definia mais. Abigail começou a vir com mais frequência depois que Shelly se mudou. Era sutil no começo, um rápido olá quando ela estava no jardim, ou um aceno da varanda. Com o tempo, suas visitas se tornaram mais regulares. Ela aparecia com uma torta, ou só para conversar sobre seu dia. Havia algo cativante em sua timidez e na maneira como ela corava, quando nossas mãos se tocavam acidentalmente. Apesar de sua aparência simples, ela tinha um charme que era difícil de ignorar. Uma tarde, decidi visitá-la. Fui até a casa dela e bati na porta. Abigail saiu, surpresa, mas feliz em me ver. Sem pensar muito, convidei-a para um encontro. Seus olhos se arregalaram em descrença, e então, ela abriu um sorriso brilhante. Ela concordou, e me disse para esperar enquanto ela se arrumava. Esperei na varanda dela, meu coração batendo forte de expectativa. Quando ela finalmente saiu, fiquei atordoado. Ela usava um lindo vestido vermelho que abraçava suas curvas perfeitamente, e sua maquiagem era ousada, mas de bom gosto. Ela estava deslumbrante, muito longe de seu eu reservado de sempre. Uau, Abigail, nunca vi você assim, eu disse, incapaz de esconder meu espanto. Ela sorriu timidamente e pegou minha mão. Bem, eu nunca tive um motivo para me arrumar antes, ela respondeu. Nós fomos em direção ao meu carro, prontos para dirigir até o centro da cidade para o nosso encontro. Assim que chegamos ao carro, uma voz nos chamou atrás de nós. Vocês dois estão juntos agora. Eu me virei para ver Shelly parada ali, parecendo mais desgrenhada do que eu já a tinha visto. Sim, estamos, eu disse, sem querer esconder nada.
Shelley se aproximou de nós, seu rosto uma mistura de raiva e desespero. Por causa da sua estúpida façanha do OnlyFans, alguns fãs descobriram meu número de telefone pessoal e agora estão me enviando mensagens. Eles até me enviaram um presente pelo correio, de alguma forma descobrindo meu endereço. E para piorar, Donald me largou quando começou a namorar outra pessoa. Agora estou preso em um apartamento alugado e planejando ir para Iowa. Senti uma pontada de culpa, mas fiquei firme. Sinto muito, Shelley, mas não posso te ajudar com isso. Com isso, abri a porta do carro para Abigail e fomos embora, deixando Shelley para trás. Chegamos a um restaurante charmoso no centro da cidade, o tipo de lugar onde o ambiente era tão rico quanto a comida. Abigail e eu estávamos sentados em uma mesa aconchegante perto da janela, o lugar perfeito para nosso primeiro encontro. Estávamos apenas começando a relaxar e aproveitar nossa refeição, quando notei um rosto familiar do outro lado da sala. Era um dos caras que estavam particularmente ativos na página OnlyFans de Shelley, um fato que eu sabia pelas notificações constantes. Ele me viu e foi até lá, com um sorriso malicioso no rosto. Ei cara, você é o cara que postou aquelas fotos da Shelley, certo? Só queria agradecer, esses foram alguns uploads de qualidade. Os olhos de Abigail se arregalaram em choque e eu senti uma onda de constrangimento me invadir. Olha, esta não é a hora nem o lugar, eu disse, tentando manter minha voz firme. O cara deu de ombros, aparentemente imperturbável. Só pensei em dizer oi. Aliás, você tem uma ex-esposa e tanto. Ela tem recebido muita atenção ultimamente. Consegui manter a compostura até ele ir embora. Abigail olhou para mim, seus olhos cheios de perguntas. Sinto muito por isso, eu disse, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a mão dela. Eu nunca imaginei que isso afetaria coisas assim. Abigail apertou minha mão de forma tranquilizadora. Tudo bem, Henry, eu entendo que você passou por muita coisa. Vamos aproveitar nossa noite. Apesar da interrupção inesperada, o resto do encontro correu bem. Nós rimos, compartilhamos histórias e nos conhecemos melhor. No final da noite, percebi que havia algo especial em Abigail, algo que me fez sentir esperançoso sobre o futuro. Enquanto dirigíamos de volta para o nosso bairro, olhei para Abigail e sorri. Ela olhou de volta para mim, seus olhos brilhando de felicidade. Eu me diverti muito esta noite, ela disse suavemente. Eu também, respondi, sentindo uma sensação de contentamento que não sentia há muito tempo. Nós paramos na casa dela, e eu a acompanhei até a porta. Você gostaria de fazer isso de novo algum dia? Eu perguntei. Abigail assentiu, um sorriso se espalhando pelo rosto. Eu adoraria isso. Depois do meu encontro com Abigail, a vida começou a parecer mais normal. No entanto, continuei postando fotos de Shelley no OnlyFans, 2 por dia. A popularidade da conta disparou e os comentários e interações continuaram chegando. A próxima foto na fila era particularmente provocativa. Shelley de 4, usando uma coleira com uma corrente segurada por um homem invisível atrás dela. Eu sabia que isso agitaria ainda mais a situação. Postei a foto pela manhã e, em minutos, a conta explodiu com atividade. Os comentários variaram de admiração pelas poses ousadas de Shelley a perguntas sobre sua identidade e vida pessoal. Conforme a hora passava, o número de curtidas e mensagens disparava, as notificações zumbiam incessantemente no meu telefone. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou. Era Shelley. Ela estava chorando, implorando para que eu parasse de postar as fotos. Ela disse que as mensagens estavam piorando, especialmente depois da última foto. As pessoas estavam ligando para ela constantemente, e agora, estavam enviando coisas para o apartamento dela. Sua voz estava trêmula, quase abafada pelos soluços. Eu escutei em silêncio, sentindo uma estranha sensação de satisfação misturada com pena. Shelley tinha escolhido esse caminho, e agora, tinha que lidar com as consequências. Apesar dos seus apelos, eu disse a ela que não iria parar. Ela tinha feito suas escolhas e agora, tinha que viver com elas. Desliguei, sentindo uma sensação de satisfação sombria. Estava claro que a exposição pública estava afetando-a duramente, muito mais duramente do que eu esperava. Naquela noite, enquanto trabalhava em outro projeto de design, recebi uma notificação da conta OnlyFans.
Alguém havia enviado uma mensagem alegando saber o novo endereço de Shelley e ameaçando visitá-la. Eu sabia que não podia ignorar isso, então guardei a mensagem como evidência. A situação estava piorando e eu tinha que ser cauteloso. No dia seguinte, tomei café com Mike e contei a ele sobre os últimos acontecimentos. Ele ficou chocado e entretido, mas me avisou para ter cuidado. Isso poderia sair do controle, ele disse. Apesar do caos, eu não podia negar a emoção de ver Shelley sofrer as consequências de sua traição. Parecia justiça, embora uma forma distorcida dela. Naquela noite, postei outra foto. Dessa vez, era uma de Shelley posando sedutoramente em uma cama. Os olhos dela se fixaram na câmera com um brilho travesso. A reação foi instantânea, com assinantes inundando a conta com comentários e mensagens. A atividade era implacável, e eu não conseguia deixar de verificar a conta com frequência, observando os números subirem. Por volta da meia-noite, Shelley ligou novamente. Dessa vez, ela parecia desesperada. Ela me disse que alguém tinha ido ao apartamento dela e deixado um bilhete dizendo que sabiam onde ela morava. Ela estava realmente com medo e implorou para que eu parasse de postar novas fotos. Senti uma pontada de pena, mas deixei para lá. Eu disse a ela que pararia de postar novas fotos, mas que as que já estavam no ar ficariam. Ela me agradeceu profusamente, seu alívio era palpável até mesmo pelo telefone. No dia seguinte, verifiquei a conta do OnlyFans uma última vez. A foto mais recente havia obtido o maior engajamento até então, com os assinantes clamando por mais. Mas eu sabia que era hora de pôr um fim a esse capítulo. Postei uma mensagem final para os assinantes, anunciando que não haveria mais conteúdo novo. As reações foram mistas, com alguns expressando decepção e outros entendendo a decisão. Um dia, enquanto caminhava pela rua, encontrei Donald. Ele parecia um pouco tenso, e depois de uma conversa fiada, ele mencionou Shelley. Ele mencionou que desde que parei de postar fotos, um assinante muito decepcionado começou a fazer ameaças, e elas aumentaram para um nível perigoso. Donald sugeriu que algo precisava ser feito e aconselhou entrar em contato com a polícia. Dei de ombros e disse a ele que se Shelley quisesse entrar em contato com a polícia, ela mesma deveria fazer isso. Apesar dos avisos, decidi reacender a conta OnlyFans. Entrei e fiz outra postagem, dizendo aos assinantes que eu os havia enganado e ainda tinha muitas fotos para compartilhar. O engajamento aumentou imediatamente, e eu quase conseguia sentir a excitação dos assinantes pela tela. O dinheiro era bom, e a emoção da vingança me manteve firme. Donald não foi o único que me avisou. Abigail e Mike expressaram suas preocupações, dizendo que isso poderia acabar mal. Mas eu não escutei. Os assinantes continuaram chegando, e eu estava ganhando uma quantia decente de dinheiro com a conta. Ocasionalmente, alguns assinantes até encontravam meu endereço ou o antigo endereço de Shelley e apareciam. Eu dizia a eles que a pessoa responsável por postar as fotos não morava lá, e eles eventualmente iam embora. Uma noite, recebi uma mensagem de Shelley. Ela finalmente tinha partido para Iowa e me xingou por tudo que eu tinha feito. Ela mencionou que tinha contatado a polícia, mas como as fotos foram tiradas voluntariamente e ela era adulta, havia pouco que eles pudessem fazer. Eles emitiram um aviso local para ficar longe dela, mas o número de fãs continuou crescendo. Eles detiveram mas mais apareceram, e com o tempo, a polícia perdeu o interesse no caso, o que acabou levando à sua saída. Sem me deixar abater, continuei a postar. A próxima foto mostrou Shelley em outra pose provocativa. A corrente de sua coleira segurada por um homem diferente. As reações foram explosivas. Comentários choveram, e o dinheiro continuou fluindo. Apesar do caos que causou, havia uma estranha sensação de controle e poder que vinha com o gerenciamento da conta. No entanto, eu sabia que estava caminhando em uma linha tênue. Cada postagem, cada novo assinante, era um lembrete do delicado equilíbrio que eu mantinha entre vingança e responsabilidade. Os avisos de Donald, Abigail e Mike ecoavam em minha mente. Mas eu os deixei de lado, movido pela necessidade de recuperar minha narrativa e virar o jogo contra Shelley. Conforme os dias se transformavam em semanas, a conta OnlyFans se tornou um fenômeno. A partida de Shelley para Iowa pareceu ter pouco impacto no entusiasmo dos assinantes.
Eles ansiavam por mais, e eu estava disposto a fornecer isso. Apesar da ambiguidade moral, as recompensas financeiras e o senso de vingança alimentaram minha determinação. Uma tarde, eu estava caminhando perto da minha casa com Abigail. O sol estava se pondo, lançando um brilho quente sobre nossa vizinhança tranquila. Conversamos sobre coisas mundanas, aproveitando a simplicidade da companhia um do outro. De repente, notei um sujeito de aparência desleixada, claramente sob influência de alguma coisa, perambulando perto da minha entrada de veículos. Ele se virou inquieto quando nos viu nos aproximando. Conforme nos aproximamos, perguntei: "O que houve aqui?" Ele olhou para mim com olhos arregalados e murmurou: "Onde ela está?" Eu entendi imediatamente de quem ele estava falando. "Ela não está mais aqui, nem mesmo neste estado. Você está no lugar errado." O cara não pareceu convencido. Eu e meus amigos costumávamos ir à casa dela o tempo todo, olhando pelas janelas. "Ela é simplesmente linda. Nós a encontraremos." Isso alarmou Abigail, mas não prestei muita atenção aos seus devaneios. O sujeito parecia muito viciado em quaisquer substâncias que estivesse usando para distinguir a realidade de suas ilusões. Eu disse firmemente para ele sair da minha propriedade, ameaçando chamar a polícia se ele não fosse embora. Ele resmungou algo ininteligível, mas eventualmente cambaleou para longe. O tempo passou, e eu continuei postando fotos de Shelley todos os dias. A emoção tinha passado, mas eu estava comprometido em ver até o fim. No ritmo atual, estimei que levaria cerca de 3 meses e meio para postar tudo. Abigail e eu começamos a nos ver literalmente todos os dias. Apesar de seu comportamento modesto e quieto, ela tinha um lado obstinado quando se tratava de assuntos pessoais. Achei sua persistência surpreendente e inspiradora. Era algo que faltava a Shelley. Enquanto isso, os pais de Shelley me contataram, implorando para que eu parasse de postar as fotos. Eles me avisaram que continuar só traria tristeza, mas desde que Shelley foi morar com eles, nada de significativo aconteceu. Ocasionalmente, alguns fãs persistentes apareciam na minha porta, mas eu sempre me apegava à mesma história. Eu não tinha ideia de onde Shelley morava. Expliquei a eles que ela tinha sido minha esposa, que ela tinha me traído, que nós nos divorciamos, e que ela começou essa carreira por conta própria depois. Essa explicação geralmente os satisfazia, e eles iam embora. Depois de um tempo, eu tinha postado quase todas as fotos. Um dia, o pai de Shelley me ligou, parecendo desesperado e bravo. Ele me informou que em Iowa, um punhado de fãs locais tinha encontrado Shelley. Por fim, o grupo foi detido pela polícia, mas o estrago já estava feito. Ele exigiu que eu parasse com as postagens imediatamente. Percebi que todas as fotos bem-sucedidas tinham sido postadas, e apenas as fotos mal-sucedidas permaneceram. A situação tinha saído do controle, e eu sabia que era hora de dar um fim a isso. Decidi visitar Shelley pessoalmente para ver como ela estava se saindo. Contei a Abigail sobre meu plano, e ela concordou em vir comigo. Concluí um projeto de design no qual estava trabalhando e recebi o pagamento por ele, o que me deu uma sensação de encerramento nessa frente. No dia seguinte, partimos para Iowa. Depois de 4 horas dirigindo, chegamos a uma pequena casa semelhante à nossa em um bairro tranquilo. A familiaridade do cenário me atingiu, me fazendo perceber o quanto nossas vidas tinham divergido desde o divórcio. Batemos na porta, e a mãe de Shelley atendeu. Ela estava obviamente infeliz em nos ver, seus olhos cheios de despeito. Ela se recusou a dizer qualquer coisa e simplesmente se virou, deixando a porta aberta para que entrássemos. Entramos, a tensão era palpável. Shelley estava sentada na sala de estar, parecendo desgastada e frágil. A mulher confiante e ambiciosa que eu conhecia se foi. Ela olhou para cima, seus olhos se arregalando de surpresa e então se estreitando de raiva. "O que você está fazendo aqui?" ela exigiu. Expliquei que queria ver como ela estava depois de ouvir sobre o incidente com os fãs. Abigail estava ao meu lado, sua presença uma influência calmante. Shelley zombou, sua amargura evidente. "Você já causou danos o suficiente, Henry. Sua vingança foi bem-sucedida. Agora vá embora." Apesar das palavras duras dela, senti uma pontada de culpa. Tentei me desculpar, mas ela me cortou. "Não quero suas desculpas. Eu só quero ficar sozinho."
O pai de Shelley entrou na sala, seu rosto uma mistura de raiva e resignação. Ele exigiu que saíssemos imediatamente, não querendo ouvir nada que tivéssemos a dizer. Eu assenti, percebendo que não havia mais nada que eu pudesse fazer aqui. Quando nos viramos para sair, Abigail falou: Shelley, se você precisar de ajuda, estamos aqui para você. Apesar de tudo, ninguém merece o que aconteceu com você. Shelley olhou para Abigail, sua expressão suavizando por um momento antes de endurecer novamente. Apenas vá. Saímos de casa e voltamos para o carro, o peso da visita pesando sobre nossos ombros. Decidimos ficar em Iowa por um tempo. Abigail e eu nos hospedamos em um hotel perto da nova casa de Shelley. Queríamos monitorar a situação e oferecer qualquer ajuda que pudéssemos. Nos dias seguintes, parei de postar novas fotos, esperando acalmar as coisas. No entanto, outro fã agressivo conseguiu rastrear Shelley e começou a importuná-la. Frustrado e protetor, decidi lidar com a situação sozinho. Rastreei o fã, um cara magricelo com um olhar enlouquecido nos olhos. Quando o confrontei, deixei claro que ele precisava deixar Shelley em paz. Não me contive, dizendo a ele exatamente o que eu pensava sobre seu comportamento. Ele estava assustado o suficiente para recuar, murmurando desculpas enquanto se afastava. Abigail, que estava observando de longe, comentou que era improvável que esse incidente mudasse o relacionamento tenso com os pais de Shelley. Ela estava certa, mas eu senti uma sensação de dever cumprido. Para garantir a segurança de Shelley, paguei alguns meses de segurança particular para ela. Eles monitorariam a casa e impediriam que qualquer pessoa suspeita chegasse muito perto. Depois de montar a equipe de segurança, Abigail e eu ficamos mais alguns dias para garantir que tudo estava em ordem. Quando tivemos certeza de que Shelley estava segura, voltamos para Illinois. Ao chegar em casa, fomos recebidos com uma surpresa desagradável. Enquanto estávamos fora, alguns fãs, irritados com a falta de novas postagens, vandalizaram nossa casa. Janelas foram quebradas e propriedades foram danificadas. Foi um lembrete chocante de quão obsessivas e perigosas algumas pessoas podem ser. A polícia foi chamada e conseguiu pegar os responsáveis. O incidente nos deixou abalados. Enquanto isso, a situação de Shelley em Iowa parecia se estabilizar. A segurança que eu tinha providenciado para ela fez bem o seu trabalho, e o assédio dos fãs parou, pelo menos por enquanto. Foi um alívio saber que ela estava segura, mesmo que nosso relacionamento continuasse tenso e distante. As coisas estão calmas agora comigo e com meu ex, mas Deus sabe o que pode acontecer. Ultimamente tenho me perguntado se fiz a coisa certa com todo esse plano de vingança.